Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre OpenMP. Vamos começar aqui então com uma introdução. O OpenMP é uma interface de programação, ou API. Ela é baseada no modelo de programação paralela de memória compartilhada, ou seja, ela deve ser utilizada para sistemas multiprocessados, aqueles sistemas que têm uma única instância do sistema operacional sendo executado sobre eles e uma memória que é acessível a todos os processadores ou núcleos de processamento da arquitetura. É uma API que está disponível em diferentes linguagens, como C, C++ e Fortran. O OpenMP é bastante complexo, possui diversas funcionalidades. Porém, nesse vídeo, vamos tratar somente sobre a parte mais básica do OpenMP. Se você estiver interessado em saber mais sobre o OpenMP de modo geral, você pode acessar esse site, onde tem a especificação completa da versão 5.0 do OpenMP. E lá você vai encontrar, então, todas as funcionalidades e a explicação sobre elas. Basicamente, o OpenMP é composto por três componentes principais: as diretivas de compilação, a biblioteca de execução e as variáveis de ambiente. As diretivas de compilação são a forma que nós desenvolvemos, então, programas utilizando o OpenMP. Basicamente, adicionamos diretivas dentro do nosso código-fonte, que são interpretadas pelo compilador, e então esse compilador gera um código de forma transparente em função da diretiva que estamos usando. Além das diretivas, o OpenMP então possui uma biblioteca de execução, um runtime, que é executado juntamente com a nossa aplicação. Esse runtime serve para controlar diversas coisas, dentre elas, por exemplo, a execução das threads. Por fim, temos as variáveis de ambiente, que é uma forma que nós temos de, por exemplo, configurar o OpenMP de uma forma externa, através, por exemplo, do comando export do terminal, para setar valores ou configurações específicas de variáveis de ambiente que são consideradas pelo runtime do OpenMP. O OpenMP não existe há tão pouco tempo assim. Ele já passou por diversas modificações e melhorias na sua API e na sua implementação. Ele é reconhecido pela comunidade acadêmica e pela comunidade que trabalha com computação paralela por ter um desempenho muito bom e uma escalabilidade muito interessante em sistemas de memória compartilhada. Além disso, é uma API que é portável, porque ela é implementada por mais de um compilador e mais de uma linguagem de programação. Ela permite também, com pouco esforço de programação, a paralelização de aplicações de uma maneira incremental, como vamos ver a seguir. O OpenMP é baseado num modelo que chamamos de Fork and Join. Vamos entender um pouco sobre esse modelo. A ideia é que, no início da execução de um programa em OpenMP, temos apenas uma única thread de execução. Essa thread é chamada de thread principal ou thread mestre. Quando essa thread encontra o que chamamos de região paralela, então essa thread faz o que chamamos de fork, ou seja, ela cria threads trabalhadoras, que existem somente dentro dessa região paralela. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma thread principal, uma thread mestre, que encontra uma região paralela. Então, ela continua sua execução dentro da região paralela, mas outras threads são criadas. Nesse exemplo aqui, outras 4 threads, que executam de maneira paralela com a thread principal. Quando as threads chegam ao fim, elas encontram, então, uma barreira implícita, que chamamos aqui de join. Nesse caso, essa barreira, então, vai fazer com que as threads façam uma sincronização e, a partir dela, somente uma thread continua sua execução, que é a thread mestre. Como eu falei anteriormente, o OpenMP permite a gente fazer a paralelização dos nossos programas de maneira incremental. Isso permite, então, que a gente possa ir criando regiões paralelas dentro do nosso código e paralelizando, assim, porções do código. Então, normalmente, um programa no OpenMP ele vai ser composto por um conjunto de regiões paralelas que podem ser executadas, então, uma após as outras, como podemos mostrar aqui. Nesse exemplo, o nosso programa possui 2 regiões paralelas. Uma thread começa sua execução, encontra uma região paralela, um cálculo paralelo é feito dentro dessa região paralela pela thread principal e pelas threads trabalhadoras. Depois a thread segue de maneira sequencial, executando mais uma porção do código, até encontrar uma segunda região paralela e, novamente, a computação em paralelo é feita até que as threads terminem, se sincronizem nessa barreira implícita e, então, a thread principal continua sua execução e finaliza a execução do programa. Vou falar um pouco agora sobre a biblioteca e variáveis de ambiente. Bom, o OpenMP está presente em diferentes compiladores. No caso aqui da linguagem Fortran, no compilador iFort.
E no caso da linguagem C e C++, nos compiladores GCC ou G++, que são compiladores da GNU, e no ICC, que é o compilador da Intel. Para a gente utilizar essa biblioteca, basta que a gente faça um include da biblioteca omp.h no nosso código, e na hora de compilar, a gente utiliza a opção "-f openmp". Vou falar agora um pouco sobre algumas rotinas úteis do OpenMP. A primeira rotina que é bastante utilizada é o omp set_num_threads. Essa rotina permite definir o número total de threads que vai ser utilizado dentro de uma região paralela. Então, nesse argumento aqui, a gente define a quantidade de threads que vão existir dentro de uma região paralela. Uma outra forma de se fazer essa definição é através de variáveis de ambiente. O OMP conhece essa variável denominada omp_num_threads, e ao setar essa variável, por exemplo, na linha de comando, antes de executar o nosso programa, o OpenMP irá considerar o número de threads especificado aqui nessa variável de ambiente. Uma outra rotina interessante é o omp get_num_threads. Essa rotina permite retornar o número de threads dentro de uma região paralela. Portanto, ela deve ser invocada dentro de uma região paralela. Quando essa função é invocada fora de uma região paralela, ela retornará o número 1, ou seja, só existe uma thread fora da região paralela, que é a thread mestre. Uma terceira rotina que vamos ver é o omp get thread_num. Essa rotina retorna o identificador único de cada thread. No OpenMP, as threads possuem um identificador único. O primeiro identificador é o 0 e o último identificador é o número total de threads menos 1. Portanto, uma execução, por exemplo, com 5 threads dentro de uma região paralela, teremos os identificadores 0, 1, 2, 3 e 4 para essas threads. A utilização e gerência de identificadores únicos por thread dentro de regiões paralelas é bastante interessante e quando isso é feito de maneira transparente, facilita bastante a programação. De forma que, por exemplo, o desenvolvedor pode considerar o identificador das threads para determinar uma porção de código específica que deve ser executado por uma thread ou outra thread dentro de uma região paralela. Por fim, a rotina omp get num_procs retorna o número de núcleos de processamento da arquitetura. Essa rotina é bem interessante, ela pode ser utilizada juntamente com a rotina omp set num_threads para especificar, por exemplo, o número de threads sendo igual ao número de núcleos de processamento da máquina. Aliás, por padrão, não é necessário fazer isso, pois o OpenMP considera por padrão o número de threads utilizadas dentro de uma região paralela como sendo igual ao número de núcleos. Porém, isso pode ser modificado e poderemos utilizar então a junção dessas duas funções para ter um comportamento diferente. Por exemplo, eu poderia utilizar o omp get num_procs para saber quantos núcleos de processamento eu tenho e criar, por exemplo, o dobro do número de threads, né? Fazendo com o uso então da omp set num_thread em conjunto com o omp get num_procs. A criação da quantidade de número de threads em função do número de núcleos é sempre dependente do que queremos realmente fazer, sabendo-se que, claro, o paralelismo vai ser limitado, no final das contas, ao número de núcleos de processamento que temos na máquina. O paralelismo é expressado no OpenMP através do uso de diretivas de compilação. As diretivas de compilação elas seguem um padrão bem definido pela linguagem. No caso do C e C++, as diretivas de compilação começam com hashtag pragma, e depois temos omp, que significa, então, a diretiva relacionada ao OpenMP, e aí o nome da diretiva que vai ser utilizada. Após essa diretiva, podemos ter algumas cláusulas que podem ser utilizadas em conjunto com ela. Vamos ver isso na sequência. Só para exemplificar, no caso do Fortran, as diretivas começam com exclamação $omp. Um exemplo de diretiva no caso do OpenMP para a linguagem C é a diretiva que cria uma região paralela. Vamos falar mais sobre essa diretiva na sequência. Vamos começar falando sobre a diretiva parallel, que permite, então, a criação de regiões paralelas dentro do nosso código. A diretiva parallel é a fundamental do OpenMP. Ela permite, então, identificar um bloco de código que deve ser executado por múltiplas threads, ou seja, uma região paralela do código em OpenMP. Aqui temos um exemplo. Vamos supor que a gente queira fazer um printf Hello World dentro de uma região paralela. Para isso, então, fazemos o printf e adicionamos logo antes do printf a diretiva hashtag pragma omp parallel. O que vai acontecer na prática é que teremos uma execução inicial com uma única thread, a thread mestre. Essa thread, então, encontrará a região paralela e criará outras threads. Nesse caso aqui, temos 4 threads dentro da região paralela.
As 4 threads, então, vão executar em paralelo o código que está dentro da região paralela, que nesse caso é o printf. Então, elas farão isso, e após, teremos então a barreira implícita e a continuação da execução pela thread mestre. Uma saída, então, esperada com 4 threads seria a impressão na tela de 4 vezes Hello World, como esperado. Vamos falar agora um pouco sobre o escopo dessas diretivas. Aqui vamos estar usando como exemplo a diretiva Parallel, mas isso vale para qualquer outra diretiva que permita um escopo maior. Vamos começar com esse exemplo 1. Vamos imaginar que temos 2 printfs agora, um printf primeiro e um printf segundo. E então, adicionamos a diretiva pragma omp parallel logo antes do primeiro printf. Uma execução com 2 threads, teremos a seguinte saída: 2 vezes impresso na tela primeiro e 1 vez impresso na tela segundo. Isso porque o escopo da diretiva, nesse caso, é simplesmente a função que está sendo invocada logo após essa diretiva. Vamos ver agora um outro exemplo. Nesse exemplo, usamos os colchetes para delimitar um escopo maior e colocamos os 2 printfs dentro desses colchetes. Logo, nesse caso, a região paralela será composta pelos 2 printfs e não somente pelo primeiro, como no caso anterior. Imaginando então uma saída com 2 threads, poderíamos ter o seguinte: 2 vezes primeiro sendo impresso na tela e 2 vezes segundo sendo impresso na tela. Uma outra possibilidade de saída seria primeiro, segundo, primeiro, segundo. Vamos pensar um pouco por que essas duas situações podem acontecer. Ora, quando uma região paralela começa, temos 2 threads, nesse caso, dentro dessa região paralela. Cada uma dessas threads vai executar os 2 printfs. Porém, o OPMP não garante ordem de execução entre essas threads. Então, uma possibilidade de saída é essa mostrada aqui. Uma primeira thread faz o seu primeiro printf, imprimindo o primeiro. A segunda thread faz o seu primeiro printf, imprimindo o primeiro. Qualquer uma das 2 threads faz o seu segundo printf segundo. E, por fim, temos o último printf segundo acontecendo pela última thread. Essa não é a única saída possível de ordem de execução. Temos essa aqui como um outro exemplo. Nesse exemplo, temos a primeira thread imprimindo primeiro e segundo, e então a segunda thread também imprimindo primeiro e segundo. A diretiva Parallel pode ser utilizada em conjunto com cláusulas, que são opcionais. Essas cláusulas vão modificar o comportamento ou a interpretação de como essas variáveis ou dados utilizados dentro da região paralela vão ser considerados pelo OPMP. Aqui eu mostro uma lista não exaustiva de cláusulas que podem ser utilizadas em conjunto com a diretiva Parallel. Porém, não vamos discutir todas elas. Se você tem interesse e curiosidade em saber exatamente como essas outras diretivas que eu não vou discutir funcionam, você deve acessar a referência da API OPMP através do link que eu mostrei anteriormente. Vamos começar falando sobre a cláusula private. A cláusula private assume como entrada uma lista de variáveis. A ideia dessa cláusula private é fazer com que exista uma cópia local das variáveis que são passadas nessa lista para cada uma das threads. Essas cópias locais das variáveis não vão ser inicializadas por padrão. Vamos ver como isso funciona, através de um exemplo. Vamos considerar que temos uma variável a inteira que é declarada aqui com o valor -1. Então, temos uma região paralela sendo criada. Em conjunto com a região paralela, estamos utilizando a cláusula private e informando que a deve ser considerado como private. Nesse caso, então, estamos dizendo aqui que a variável a, que foi alocada e declarada antes dessa região paralela, deve ser considerada como uma variável privada para cada uma das threads. Ou seja, cada uma das threads dentro da região paralela terá uma cópia local dessa variável a. Nesse nosso exemplo, temos uma região paralela que possui somente um printf dentro dessa região paralela. Nesse printf é mostrado aqui, então, na tela, valor dentro igual a %d, né, mostrando o valor de a. E depois temos um printf fora, de novo mostrando o valor de a. Vamos ver o que acontece. Nesse caso aqui, então, assumindo que temos uma execução com 2 threads dentro da região paralela, vamos ter, no âmbito da thread principal, thread mestre, temos a variável a, que foi declarada, e ela tem valor -1. Quando a thread mestre encontra essa região paralela,
então ela vai criar uma segunda thread. E aqui teremos tanto essa segunda thread que foi criada como a thread mestre com uma cópia local da variável a, que eu estou chamando aqui de a1 e a2. Então note que essas cópias dessa variável são temporárias e privadas das threads, e não tem nenhuma relação direta com a variável externa. Por quê? Pois não há inicialização dessas variáveis locais. Assumimos aqui que a1 e a2 pode ter qualquer valor, inclusive lixo de memória, ou zero, ou algum valor negativo nesse caso. Após a execução então dessa região paralela, temos então a barreira implícita e a continuação da execução de maneira sequencial, onde a variável a continuará sendo a variável que existia antes da região paralela. Portanto, uma saída possível com uma execução com duas threads seria, por exemplo, essa. Dentro igual a um valor aqui aleatório, dentro igual a zero, que também é um valor aleatório, ou seja, mostrando aqui que as cópias locais a1 e a2 da variável a podem assumir quaisquer valores, pois elas não são inicializadas, e depois o printf que é executado fora somente pela thread principal, mostrando o valor da variável a como sendo menos 1, que é o valor que essa variável possuía antes da região paralela. Portanto, é bem importante lembrar aqui que as cópias locais criadas com o uso da cláusula private vão possuir valores indefinidos. A segunda cláusula que vamos ver é a first private. A ideia da first private é ser a private, ou seja, uma cópia local das variáveis são feitas dentro das threads, porém essa cópia é inicializada com o valor que a variável possuía antes da região paralela. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos imaginar então de novo que temos uma variável a declarada com valor menos 1. Temos uma região paralela, onde a está sendo marcada como first private. Dentro dessa região paralela temos um printf dentro igual ao valor de a. Temos uma alteração no valor de a, ou seja, tem uma escrita aqui de um novo valor, 123, na variável a. E depois, ao final da região paralela, temos um outro printf mostrando o valor de a fora da região paralela. De novo, vamos considerar um caso com duas threads. Uma possibilidade de saída seria essa aqui. Dentro igual a menos 1, ou seja, a primeira thread que chega a executar esse printf imprime o valor da variável a, que é menos 1, que é o valor que ela possuía antes da região paralela, porque estamos aqui usando o first private. Essa thread escreve então o valor 123 na sua variável a, que é local. E como essa alteração é local, não é visível à outra thread, quando a outra thread executar esse printf, ela vai de novo imprimir o valor menos 1, pois a sua variável local a foi inicializada com o valor que a variável a, que está antes da região paralela, possuía. Ao finalizar então a região paralela, temos o printf da variável e o valor será de novo menos 1. A terceira cláusula que vamos ver é a cláusula shared. Diferentemente da private e first private, a shared vai fazer exatamente o contrário. Vai indicar que as variáveis vão ser compartilhadas entre as threads dentro de uma região paralela. Portanto, todas as threads vão ver e vão acessar a mesma instância dessas variáveis. Vamos ver através de um exemplo. Mais uma vez, vamos considerar que temos uma variável a inteira, que está sendo inicializada com o valor menos 1, e temos aqui uma região paralela, onde marcamos a como shared. Dentro da região paralela, fazemos um printf do valor de a, que eu chamei aqui dentro antes. Depois temos uma escrita na variável a, utilizando aquela rotina que vimos anteriormente, o impgetThreadNum, para escrever o identificador da própria thread nessa variável a. E depois temos mais um printf dentro depois, imprimindo o valor de a. Ou seja, queremos ver o valor que a vai possuir antes e depois dessa alteração que é feita nessa escrita. E ainda no final temos um printf fora da região paralela imprimindo o valor de a. Vamos ver como ficaria a saída com duas threads. Uma possibilidade seria essa. Dentro antes igual a menos 1, dentro antes igual a menos 1, dentro depois igual a 0, dentro depois igual a 1 e fora igual a 1. Vamos entender por que isso pode acontecer. Quando temos a região paralela com duas threads, então temos as duas threads executando essas três operações. Nesse caso,
uma thread começou essa execução e fez o printf antes igual a -1. Por quê? Porque A era igual a -1, que é o valor que A possuía antes da região paralela. E agora aqui, esse A fora da região paralela e esse A dentro da região paralela é o mesmo. Não há uma cópia local aqui. Estamos utilizando a cláusula shared, então indicando que A fora e dentro da região paralela se trata da mesma variável, a mesma posição de memória que está sendo utilizada. Depois temos um segundo print, dentro antes, que foi feito pela segunda thread. Então note que a primeira thread fez esse print, parou temporariamente de executar, a segunda thread assumiu a execução e fez esse print também, imprimindo o mesmo valor de -1. Depois temos um dentro depois igual a 0. Isso significa que a thread OPMP, cujo identificador foi 0, fez a escrita na variável A do seu identificador, 0, e fez o print desse valor de A, imprimindo assim 0. Então aqui depois temos uma impressão da segunda thread, cujo identificador é 1, escrevendo o seu 1 na variável A, e depois imprimindo dentro depois igual a 1. Quando a execução acaba, dentro dessa região paralela, o printf que é feito após a região paralela vai imprimir então o valor de A, que será o último valor escrito nessa variável, que foi 1. Portanto, vamos ter fora igual a 1. Mas essa não é uma única possibilidade de execução, tendo em vista que as threads são independentes e podem ser executadas em qualquer ordem. Uma outra possibilidade é essa aqui. Temos dentro antes igual a -1, ou seja, a primeira thread imprimiu o valor A, que era -1 inicial. Depois temos dentro depois igual a 1. Isso significa que a thread que fez a escrita tem o identificador 1, nesse caso, e fez a impressão dentro depois, imprimindo o valor de A, que era 1. Como essa thread não tem mais o que fazer, ela vai chegar no final da região paralela e vai ficar aguardando na barreira implícita. Então a outra thread toma a execução, imprimindo dentro antes igual a 1, ou seja, ela já vai ter visto a modificação que foi feita pela thread que passou antes por essa escrita, escreveu 1 e agora ela enxerga essa modificação. Isso é normal, né? Porque temos aqui uma variável compartilhada. Ela vai fazer a escrita do seu identificador, que é o 0, e vai imprimir dentro depois igual a 0. E aí, fora da região paralela, vamos ter então fora igual a 0, porque foi o último valor escrito nessa variável A. Em outras palavras, visualmente falando, aqui vamos ter então a variável A, que é utilizada dentro e fora da região paralela, a mesma instância dessa variável. Algumas coisas importantes sobre o compartilhamento de variáveis. A primeira coisa importante é que, salvo algumas exceções específicas do OPMP, todas as variáveis declaradas fora de uma região paralela vão ser consideradas como shared por padrão. Uma outra coisa importante é que variáveis declaradas dentro de uma região paralela, elas vão ser consideradas como private. Vamos ver aqui um exemplo. Nesse caso aqui eu tenho um float, var1, que é uma variável global no meu programa, e eu tenho uma função f. Dentro dessa função f eu tenho uma variável var2 declarada do tipo inteiro. E aqui eu tenho uma região paralela. Dentro da região paralela, eu tenho uma variável var3, que é do tipo double. Então, o que é importante notar aqui? Eu não estou usando nenhuma cláusula para dizer se essas variáveis var1, var2 e var3 são shared, private ou first private. Então, eu estou assumindo o comportamento padrão do OPMP nesse caso. Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Vamos ter var1 e var2 como sendo shared, pois a gente cai nesse caso, que variáveis declaradas fora de uma região paralela por padrão vão ser shared. E a var3 será private. Por quê? Porque ela está declarada dentro da própria região paralela. A última cláusula que vamos ver da diretiva Parallel é a cláusula reduction. A cláusula reduction recebe um operador de redução como entrada e uma lista de variáveis que vão sofrer essa operação de redução. A ideia da reduction é a seguinte: ela cria uma cópia local das variáveis que são especificadas nessa lista por thread. Essas cópias locais são inicializadas com o valor 0 ou 1. O valor 0 ou 1 vai ser escolhido em função do operador de redução que vai ser usado aqui no reduction ID. Eu vou mostrar isso na sequência. Ao final dessa região paralela, então vai ocorrer uma
operação de redução em todas essas variáveis locais. Ou seja, a computação dentro da região paralela é feita em cima das variáveis locais e ao final da região paralela, os resultados armazenados nessas variáveis locais vão ser reduzidos a uma única variável, utilizando-se assim esse operador de redução reduction especificado. Esse resultado, então, vai ser visível externamente, ou seja, após a execução da região paralela. Então, ele tem dois argumentos, como eu falei anteriormente, um operador de redução, que é esse reduction ID, e uma lista de variáveis que vão sofrer essa redução. Vamos ver um pouco agora sobre os operadores de redução. Essa tabela mostra os operadores de redução que poderemos utilizar e os valores de inicialização que são utilizados para cada um desses operadores. No caso das operações de mais ou menos, as variáveis locais são inicializadas com valor zero, e as operações são mais igual ou menos igual, ou seja, a cópia local da variável é utilizada então como entrada e o resultado é reduzido para uma variável de saída dessa redução. No caso do operador vezes, por exemplo, a inicialização é feita com o valor 1 nessas variáveis locais, e o operador utilizado aqui é vezes igual. Além desses operadores básicos, temos também os operadores max e min, que pegam o menor número possível e o maior número possível. Vamos ver aqui um exemplo de como a redução funciona. Então, novamente, temos uma variável a do tipo inteiro, estamos escrevendo o valor 1 nessa variável. Então, criamos uma região paralela com a MP Parallel Reduction, informando então que a redução será feita sobre a variável a com o operador mais. Dentro da região paralela, temos a seguinte operação, a igual a mais 2. E fora da região paralela, temos um printf mostrando o resultado armazenado na variável a. Como eu falei anteriormente, inicialmente vamos ter então uma variável a, que existe no contexto da thread mestre. Essa thread mestre encontra a região paralela e vai criar threads trabalhadoras. Nesse caso aqui, teremos 4 threads no total. Como dito anteriormente, dentro da região paralela, então, por causa do uso da cláusula reduction, haverá uma cópia local da variável que vai sofrer redução, no caso a variável a. Então aqui vamos assumir que temos uma cópia local A1, A2, A3 e A4 para cada uma das threads. E note que essa cópia local é inicializada com valor zero, pois o operador que estamos utilizando é um mais. Então, a computação a igual a mais 2 é feita de maneira independente em cada thread, porém utilizando não a variável a, mas sim a variável local. No caso, a primeira thread vai utilizar a variável temporária A1, aqui nesse exemplo. A segunda thread vai utilizar a sua variável temporária A2, e assim sucessivamente. Como essas variáveis valem zero, aqui vamos ter 2 sendo escrito em A1, 2 sendo escrito em A2, 2 sendo escrito em A3 e 2 sendo escrito em A4. Ao final, então, da região paralela, a operação de redução vai acontecer sobre a variável a. Essa operação, então, vai fazer o seguinte, vai utilizar o operador mais para somar os valores das variáveis temporárias a com o valor que a variável a possuía antes da região paralela e escrever esse valor na variável a. Portanto, na saída, nesse caso, teremos resultado igual a 9, pois teremos 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1. Note que toda essa criação de variáveis temporárias, realização da operação sobre a variável local e depois redução dos valores locais em uma variável externa é feito de uma forma totalmente transparente com o uso da cláusula reduction. O interessante aqui é que, ao utilizar a cláusula reduction com a diretiva parallel, temos toda essa gestão de criação de variáveis locais temporárias, operação sendo feita em paralelo pelas threads sobre seus dados locais, e a redução ao final dos valores locais em uma variável externa sendo feita de forma totalmente transparente.